Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos abrir aí a nossa Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 10. Marcos, capítulo 10. A partir do versículo 46, essa é a palavra que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor, ela diz assim: então chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Ao ouvir que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame-o. Então chamaram o cego. Tenha coragem, levante-se, ele está chamando você. Lançando a capa para o lado, com um pulo pôs de pé e se dirigiu-se a Jesus. Amém? Vamos fazer mais uma oração, feche os teus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, primeiramente queremos lhe agradecer, Senhor, por nos permitir estarmos reunidos na tua presença, na tua casa. Pai, a tua presença ela é real neste lugar, porque a tua palavra garante que onde estiver dois ou mais reunidos em teu nome, ali o Senhor se faz presente. Então, em nome de Jesus, eu lhe peço, manifesta o teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Manifesta, Senhor, a tua glória sobre nós. Manifesta a tua glória sobre este lugar, Pai. Em nome de Jesus, eu lhe peço, traga, Senhor, libertação, cura, renovo, avivamento. Libera, Espírito Santo, o batismo neste lugar. Para a glória do teu santo nome, entrega a cada um de nós aquilo que nós estamos necessitando, mas que tudo que aconteça aqui, o nome do Senhor, ele venha a ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, queridos? Poder assentar em nome de Jesus. O tema dessa mensagem é: a glória se manifestará em sua vida. A glória se manifestará em sua vida. Eu meditando nesse texto, a palavra do Senhor, ela queimou muito no meu coração sobre uma situação onde a palavra de Deus, ela fala conosco. A Bíblia, ela diz que Deus, ele nos ouve. E Deus, ele manifesta o seu poder em nós e através de nós. A Bíblia, ela fala que a fé, ela é pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que vamos ser claros. Nem sempre nós estamos movidos pela fé em ouvir. Muitas vezes a nossa necessidade maior é ver. Por quê? Porque nós temos necessidades, nós passamos por adversidades, nós sabemos que o Deus que nós servimos é o Deus da provisão, nós sabemos que o Deus que nós servimos é um Deus que cura, é um Deus que restaura, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma, mas nós queremos ver o quê? A nossa vida sarada, curada, transformada e sem falta de nada. Eu preciso exercer a minha fé, sim, em acreditar no meu Criador, em acreditar no Deus que eu sirvo, mas eu preciso ver a glória do Senhor na minha vida. Isso é uma necessidade da igreja do Senhor. É uma necessidade. Eu estava fazendo um parâmetro com dois textos que eu gosto muito dentro da Bíblia. O primeiro é Ezequiel. Ezequiel 37, a palavra de Deus diz que Deus ele pega o profeta e leva para um vale.
O texto ele determina o lugar aonde Ezequiel está agora. Nós lemos um texto onde a Bíblia ela fala que Bartimeu estava na onde? À beira do caminho. Você pega Atos 2, a palavra de Deus diz que o povo estava se reunido, os discípulos estavam reunidos em um só lugar. Onde? Jerusalém. Em Ezequiel 37, a palavra ela é liberada. Em Atos 2, a palavra já tinha sido liberada por Jesus, porque quando Jesus ele fala, ficai pois em Jerusalém, até quando? Até que seja revestidos de poder, a palavra já tinha sido liberada. Mas e agora aqui com Bartimeu? Bartimeu é relatado o lugar onde ele está, que era a beira do caminho. Bartimeu ele não podia ver, só ouvir. Ezequiel ele presencia um vale cheio de ossos. Sim ou não? Em Atos 2, as pessoas presenciam um ato, que é a manifestação do Espírito Santo. Através de quê? De línguas, como que de fogo. Se Bartimeu está em Atos 2, ele poderia ver o som, ele poderia ouvir o barulho, mas não poderia contemplar a glória de Deus. Se Bartimeu ele está no vale de ossos secos, ele poderia contemplar o barulho, contemplar o som, mas ele não poderia contemplar os ossos e nem a glória de Deus. Em Ezequiel, ouve-se um som. Em Atos 2, houve também um som. Aí você fala para mim, sim, pastor, mas na história de Bartimeu não teve som. Realmente não teve som. Porque o importante não é o som. O que faz a diferença não é o barulho. O que vai fazer a diferença na minha vida e na sua vida é a presença do Senhor. O Senhor estava presente em Ezequiel, o Senhor estava presente em Atos 2, e o Senhor está presente onde Bartimeu está. E o Senhor, ele se faz presente aqui. O Senhor, ele se faz presente aqui. O vento, ele pode estar em qualquer lugar e não trazer mudança nem transformação, mas aonde o Senhor está, as coisas mudam, se transformam, mudam de situações. Bartimeu, ele está em uma situação aonde ele só tem uma coisa, duas coisas na verdade para fazer. Primeiro é acreditar e depois clamar. Bartimeu ele ouve o alvoroço das pessoas. Bartimeu ele pergunta quem é este que está passando aí. E dizem para Bartimeu, é Jesus, o mestre que está passando. Quando dizem para Bartimeu que Jesus estava passando, a fé desse homem é aguçada. A fé desse homem ela é movimentada. Aquele que tem fé não se cala, aquele que tem fé não fica parado, aquele que tem fé ele manifesta aquilo que está queimando dentro de você. E o desejo de Bartimeu era o quê? Era ver. Mas ele não podia ver. Mas ele podia clamar para ver. Porque muitas vezes aquilo que eu quero eu não tenho. Mas se a palavra de Deus diz que se eu pedir, eu vou receber, então eu vou abrir a minha boca e eu vou clamar. Porque se eu clamo, eu recebo. Se eu peço, Deus, ele me entrega. Bartimeu, ele começa a clamar e dizer, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. As pessoas tentam calar Bartimeu. As pessoas tentam impedir Bartimeu de buscar aquilo que é a sua necessidade. As pessoas estão muito mais preocupadas com aquilo que pode incomodar ao Senhor do que a necessidade de uma vida que precisa ser transformada. Ei, a nossa necessidade é a necessidade do Senhor, coloca isso no seu coração. Aquilo que você necessita é algo que Deus ele quer manifestar na minha vida e na sua vida. Para quê? Para que a glória do Senhor, ela seja manifesta na minha vida, mas o nome dele seja glorificado. O nome dele seja glorificado. Mas a Bíblia ela fala que
enquanto as pessoas falavam para ele se aquietar, Bartimeu, ele gritava mais alto. Quantas pessoas pensam em parar a sua caminhada com o Senhor por causa de outras pessoas? Que poder é esse que as pessoas têm na minha vida e na sua vida, a ponto de fazer eu pensar em desistir dos caminhos do Senhor por causa de palavras, por causa de pessoas vazias da presença? Pastor, mas ali estavam também os discípulos. Mas os discípulos estavam cheios? Ainda não. Os discípulos estavam aprendendo. Cheios eles foram em Atos 2. Ali ainda não estavam cheios. E nós somos passivos de falha, sim ou não? Uma falha maior que eu posso cometer é quando eu deixo a pessoa, um terceiro, dominar e controlar a minha vida. Por que que isso é uma falha muito grande? Porque a minha vida ela já está na mão do Senhor. Então a minha vida ela já tem um dono. A minha vida ela já tem um dono. Eu estava fazendo um aconselhamento anteontem com uma pessoa. E essa pessoa ela estava querendo desistir de uma situação que ela estava fazendo para o Senhor. Não era para o homem. Essa pessoa está fazendo para o Senhor, mas ela está sendo julgada pelos homens. Existem muitos julgadores. Inúmeros. Mas são pessoas que eu preciso interceder para que Deus possa salvar e transformar. Porque as pessoas que buscam o Senhor não tem como, elas não ficam da mesma forma, elas têm as vidas transformadas, mudadas. A velha natureza, ela fica enterrada. E ali se torna uma nova criatura, não por causa dela, mas por causa do Senhor que está nela. Mas o Senhor, ele precisa estar nela. Aí eu falei para essa pessoa assim, falei, tá, você vai parar de fazer isso por causa de pessoas. Você já parou para pensar se você não estivesse fazendo, essas mesmas pessoas estariam criticando você porque você não está fazendo? Aí ele falou assim, pastor, eu não parei para pensar nisso. Eu falei, mas pensa. Porque se você está querendo parar de fazer, porque as pessoas estão criticando você porque você está fazendo, se você não fizer, vão te criticar do mesmo jeito. Então faz o seguinte, é para o Senhor? Ele falou, então faça o seu melhor. Potencializa isso. É isso que ele fez. Eu não estou chamando João, nem Tiago, nem Mateus, não, nem Judas. Eu estou chamando Jesus. O dono do meu milagre, da mudança da minha vida, ele tem um nome, Jesus. Se você pegar Ezequiel, a palavra de Deus diz que Deus levou Ezequiel para o vale. Não foi nenhum homem, foi o próprio Senhor. Em Atos 2, as pessoas estão reunidas em Jerusalém, por quê? Não foi um homem que falou para estar lá, o próprio Jesus. Deus que disse, ficai, pois, em Jerusalém. Agora Jesus está passando. Agora Jesus, ele está passando. Bartimeu, ele não pode ver. Mas ele quer ser visto. Bartimeu, ele não pode ver, mas ele quer ser visto. Bartimeu, ele não chama. Bartimeu, ele clama. Existe uma diferença muito grande em chamar e clamar. Chamar, você chama qualquer pessoa. Agora, clamar é algo que vem do seu mais íntimo para o Senhor. É isso que Bartimeu estava dizendo para o Senhor. Se o Senhor não me vê, a minha vida não muda. Agora a palavra diz que Bartimeu ele está na beira do caminho.
Quem é que está no beira do caminho? São os descartados, os desprezados, aqueles que não têm mais nenhuma utilidade. Você já fez caminhada na BR? O que você encontra na beira do caminho? Lata de cerveja, bituca de cigarro. São coisas que as pessoas consomem dentro do carro, não serve mais, é lixo, e é jogado e cai na beira do caminho. A parábola do semeador. As sementes que caíram na beira do caminho, germinaram? Não. Quem está na beira do caminho não frutifica. Quem está na beira do caminho não prospera. Quem está na beira do caminho ele não avança, ele está estagnado. Bartimeu está na beira do caminho. Mas aquele que é o caminho, a verdade e a vida está passando. Aquele que é o caminho, ouve o clamor de um necessitado. Se você precisa de algo, a primeira coisa que você precisa fazer não é reclamar, é clamar. Porque se você clamar, o Senhor ele vai te ouvir. E mais do que te ouvir, ele vai te chamar. E quando o Senhor nos chama, é para mudança. Quando o Senhor nos chama, é para transformação. A Bíblia ela fala que o próprio Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Transformação, mudança. Aí a palavra de Deus diz que os mesmos que falavam, Bartimeu, se cale. Jesus diga, não. Chame ele. Bartimeu está na beira do caminho. Mas aquele que é o caminho chama Bartimeu para onde? Para onde ele está. Agora existe algo aqui que me chama muita atenção. Eu quero ser renovado. Eu preciso ser renovado. Quando? Todo dia. Porque as minhas práticas de ontem, as minhas falas de ontem, até o que eu comi ontem, já está no passado. Hoje eu preciso de um alimento novo. Hoje eu preciso de novas atitudes. Só para vocês terem uma ideia, até o ar que você respirou ontem ou hoje tem que ser novo. Quando Bartimeu ele é chamado, Bartimeu ele faz algo que eu e você precisamos fazer todos os dias. Deixar as coisas velhas para trás. A primeira coisa que Bartimeu faz quando ele se levanta é pegar a sua capa e jogar. Por quê? Porque a capa dizia quem ele era. A capa dizia que ele era um inútil. A capa dizia que ele era um cego. A capa dizia que ele poderia mendigar. Por quê? Porque ele é um necessitado. Mas a partir do momento que Jesus chama Bartimeu, aquela capa não faz mais parte da sua vida, da sua história. Aquela capa não diz mais respeito sobre Bartimeu, porque a palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo com aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe o teu passado te prender. Se você quer ser renovado, o passado ele precisa ficar no lugar dele. Não lembrei das coisas passadas. Vamos viver aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. E Deus ele tem coisas novas. Quantas experiências que os discípulos tiveram andando com Jesus? Várias. Várias. Mas nada se comparou com Atos 2. Nada se comparou com Atos 2.
as experiências que nós já tivemos no encontro com Deus, nós já tivemos. Mas Deus tem coisas maiores e grandiosas para fazer, para entregar na nossa vida. Por isso que cada encontro que nós vamos é diferente, é sobrenatural, é tremendo. É tremendo. Hoje eu fiquei conversando com o pastor mais de 1 hora de relógio sobre as experiências com Deus. E o incrível é o seguinte, eu lembrei a primeira experiência que eu tive com o Senhor, em Lucas do Rio Verde, quando Deus usou um servo dele para falar comigo, e eu ímpio. Acho que eu já contei isso aqui umas 355 vezes. E eu lembrei lá com ele, de um crente entrar, chegar na casa dele, eu tinha acabado de tomar um café lá com a esposa dele, e eu doido para fumar, falei, não vou porque é crente. E o cara chega, nunca me viu na vida, me cumprimenta, senta e fala, você está doido para fumar porque você não fuma? Falei, da onde que veio esse abençoado aí? Na verdade eu não falei isso, porque eu não era crente, né? Isso é conversa de crente, eu não era ainda. Eu olhei assim e falei, rapaz, quem que é esse cara aí? Ele falou, fuma! Você está doido para fumar? Falei, não, a voz já meio embargada. Falei, não, vocês são crentes, né? Eu não vou fumar aqui não. Fuma! Peguei o cigarro quase fazendo assim, né? Acendi, ainda dei um passo para trás para sair debaixo da área. E acendi o cigarro e fiquei olhando para aquele cara, eu queria ir embora. Por quê? Porque aquele que está no mundo não está acostumado com o sobrenatural de Deus. Aquilo deu um nó na minha cabeça. Aí ele vira para mim e ainda fala bem assim, olha, Deus manda lhe dizer algo. Eu falei, pronto, já tem um cigarro, agora vem Deus falando. Deus mandou lhe dizer que ele já te achou. Aí eu olhei para ele assim e falei, olha, se o senhor está dizendo que é Deus que está falando, eis-me aqui. Não, mas eu tenho que ir, tá? Peguei minha pasta, o cigarrinho e saí. E aquele negócio, Deus me achou. Eu falei, sempre cresci dizendo que Deus, ele sabe de todas as coisas. Como que assim, Deus não sabia onde eu estava? Aí converti, comecei a estudar a Bíblia e entendi. Quando ele falou que Deus me achou, é porque eu estava perdido. O perdido, Deus ele vai ao encontro. O desviado, ele precisa voltar. O perdido não sabe o caminho. O desviado sabe o caminho que tem que voltar. Graças a Deus que aqui não tem ninguém desviado, nem afastado. E ninguém na beira do caminho. Então presta atenção. Bartimeu, ele joga a capa. Bartimeu, antes ele tinha direcionamento? Não tinha. Bartimeu, ele saberia para onde ir? Não, porque sem visão. Agora eu te pergunto, Deus ele vai entregar a sua glória ou manifestar a sua glória sobre a vida de alguém que não tem visão? Nunca, jamais. Jamais. Por quê? Porque o que Deus entrega na vida de uma pessoa que não tem visão, o risco de se perder é muito grande. A pessoa se perde mais ainda o que Deus entregou. Por que Deus não coloca vinho novo em odre velho? Por quê? Não, preste atenção. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu fumava. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era viciado no baralho. Quando eu entreguei a vida para Jesus, eu bebia. Eu fui dessa forma. Ele me aceitou. Ele me limpou. Para depois encher. Primeiro ele chama, limpa e enche. Bartimeu joga a capa. Inútil era. Inválido era. Miserável era. Mas agora, Bartimeu, o que você é? Ele que vai dizer quem eu sou. Eu não preciso provar nada para ninguém. Ele diz o que eu sou, ele diz o que você é, e a palavra de Deus diz que nós somos abençoados, que nós somos filhos e filhas do Senhor. Bartimeu agora não está mais na beira do caminho. Bartimeu agora ele está no caminho. Quem está no caminho está com o Senhor. Quem está no caminho ouve o Senhor.
E quem está no caminho é impossível não ver a glória do Senhor. Deus, Ele quer que a gente ouça. Deus, Ele quer que a gente sinta. Mas Deus, Ele quer que a gente veja. Como assim, pastor? Vou te explicar. Deus, Ele quer ver, quer que eu veja Ele no meu casamento. Deus, Ele quer que eu veja o Senhor nas minhas finanças. Deus, Ele quer que eu veja o Senhor na nossa empresa. Sabe por quê? Porque Ele está na nossa empresa. Ele está na sua vida. Se Ele está na sua vida, Ele está na sua casa. E se Ele está na sua casa, Ele está na sua família. E se Ele está na sua família, a glória vai ser manifestada. Porque onde Ele está, Ele manifesta. A glória é manifestada, o nome dEle é glorificado. Bartimeu, ele é direcionado pelo caminho até a presença do Senhor. Antes de Bartimeu contemplar qualquer coisa, o Senhor faz ele contemplar a sua face. Quando os olhos de Bartimeu são abertos, quem é a primeira pessoa que Bartimeu vê? Os discípulos? A paisagem? O mar? Não. Ele vê a face do Criador. O que a palavra está dizendo para mim e para você? Pode acontecer o que acontecer ao seu redor, o seu foco precisa estar nele, os seus olhos precisam estar nele. Pedro estava andando em direção ao Senhor, Pedro estava com os olhos fitos diante do Senhor, e Pedro andava pelas águas. A glória do Senhor estava sendo manifesta. Aí a palavra de Deus diz que estava um vento muito forte. E Pedro se atentou para o vento. E ele tirou o foco em Jesus. E a Bíblia fala que Pedro começou a afundar. Não tire o foco do Senhor. Mantenha o foco no Senhor. Independente do que aconteça, é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que faz o milagre em nós. É o Senhor que manifesta a sua glória em nós. Os olhos de Bartimeu, eles são abertos. Bartimeu, ele contempla a face do Senhor. E o engraçado, sabe o que é? Eu não sei, acho que daqui de nós, acho que nenhum faria isso. Se é uma pessoa de fora, que Deus ele cura, tira a cegueira da vida dele, eu penso que essa pessoa saía correndo para se apresentar para os seus parentes, para os seus amigos, para ver como que está o rosto da mãe, como que está o rosto dos seus irmãos, quem que é a sua parentela. Mas a Bíblia fala que Bartimeu, quando teve os seus olhos abertos, ele glorificou o nome do Senhor e ele seguiu Jesus. Ele seguiu Jesus. Bartimeu e seus parentes depois, seus amigos depois. Primeiro, Jesus. Quando Ezequiel foi levado para o vale, quem estava com ele? Me cita uma pessoa. Deus. Era Deus e Ezequiel. Sim ou não? Não tinha mais ninguém. Quem que falou para o povo, para os discípulos ficarem em Jerusalém? Me fala um nome. Jesus. Em meio à multidão perto de Bartimeu, quem era a pessoa que poderia mudar a sua história? Somente uma pessoa. Jesus. Não ouça o mundo, não ouça as pessoas, ouça o Senhor e a sua vida vai ser mudada, transformada, a glória será manifestada. A glória será manifestada. Aqui tem som. Aqui tem muitas vozes.
Mas nada disso vai mudar minha vida e nem a sua. Mas a presença dele muda tudo. Muda a minha vida e muda a sua vida, como foi a vida de Bartimeu. Bartimeu, ele teve a sua vida transformada. Bartimeu, ele teve a sua história mudada. Por quê? Clamou. Depois, deixou o seu passado para trás. Pessoas hoje que estão trabalhando uma tristeza tão profunda, sabe por quê? Não por causa do seu presente, por causa do seu passado. Pessoas estão presas lá, aprisionadas. Aprisionadas. Eu estava fazendo o aconselhamento com uma pessoa que essa pessoa ela adulterou há 7 anos atrás. Só que a casa caiu agora. O negócio veio à tona agora. E essa pessoa falava para mim bem assim, Nil, e agora? O que eu vou fazer? Eu falei, vai fazer tudo diferente. Não, mas... Falei, o que você fez? Você consegue mudar uma vírgula? Ele falou assim, não, então deixa para lá. Você crê que Deus já te perdoa? Ele falou sim. Falei, então acabou, agora você se perdoa. Se perdoa, vai se amar. Começa a fazer diferente. Porque... Falei, não, você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa falar nada para ninguém. Mostre através das suas atitudes que você realmente se arrependeu e que você é um homem de Deus. Aí as coisas realmente vão começar a decolar e começar a ter forma, porque a gente perde o chão. A gente perde o chão por causa do passado. E o inimigo, ele usa o que para te acusar? Me fala, se não é o passado. Ei, você bebia certinho, bebia, irmão. Fumava. E agora glorifica, exalta, prega, ora, jejua. E a glória manifesta. Acabou. O que determina na sua vida hoje não é o seu passado. O que determina na sua vida hoje é o Senhor. Amém? O que mudou a vida de Bartimeu foi o Senhor. O que vai mudar a tua história é o Senhor. Nós ansiamos pelo batismo com o Espírito Santo. Eu fazia propósito, ir no monte, orando, jejuei, busquei isso 2 anos na minha vida. É que eu não sabia que no batismo não tem esse negócio de jejum, de propósito, não. O Espírito Santo, ele libera. E isso é tão tremendo que o pastor Domingo trouxe um outro pastor para pregar aqui na nossa igreja, e eu que fui buscar esse camarada no aeroporto. Eu fui, busquei e vim conversando com ele sobre um assunto. Não toquei no assunto e batismo com o Espírito Santo. Porque já tinha se passado 2 anos e eu não tinha sido batizado. Tinha tido uma experiência no monte, que ali eu vi que Deus falou para mim assim, é do meu jeito e não do seu jeito, é no meu tempo e não no seu tempo. Eu já contei isso, mas vou reforçar só para a gente concluir. Quando nós chegamos no monte, a pastora Rita, eu estava bem aqui, falou assim, vamos para o monte que Deus falou que é para você ir para o monte. Eu falei, pronto, Deus vai me batizar. Eu sonhava com o batismo. Um dia antes eu tinha sonhado sendo batizado. Quando chegamos no monte, Fernandes com outra irmã começaram a falar em línguas. E eu uma geladeira, um freezer. Eu parecia mais o iceberg que afundou o Titanic. Que eu não conseguia nem levantar a mão, um peso. E eu atrás da irmã, a irmã falando em línguas, Fernandes falando em línguas. Aí Rita virou para mim e falou assim, direto eu subo aqui, eu fico vendo eles falando em língua. Eu pensei assim, né? Eu falei, não quero ver ninguém falando em línguas. Eu que quero falar. Aí, em pensamento, eu falei bem assim, Senhor, hoje o Senhor não fala comigo. Hoje o Senhor não fala comigo. E a irmã falando em línguas com Fernandes aqui, ela virou bem assim, você que diz que eu não falo contigo. Minha perna amoleceu tudo, eu caí de joelho, já comecei a chorar. E Deus tomou a boca daquela mulher dizendo assim, é no meu tempo, não é no seu tempo, é do meu jeito e não é do seu jeito. Acabou. Aí Fernandes virou e falou, o que era para acontecer hoje aqui já aconteceu, vamos embora. E nós descemos. E eu assim, falei, amém, Senhor, amém. Falei, não toco mais nesse assunto. E esse pastor trouxe tanto CD para vender aqui, era CD para isso, para aquilo, tal. É um monte. Aí o pastor falou bem assim, Nil, você vai ajudar ele a vender o CD ali, porque eu vendia livro ainda. Falei,
beleza, montei a banquinha ali do lado do bebedouro. Acabou o culto, o irmão foi lá, né? O pastor, né? Já estava tudo organizado para me vender, né? Aí ele foi tomar água. Aí eu cheguei nele assim, falei, não vou falar e não vou falar. Falei, pastor, é o seguinte, é a questão do batismo com o Espírito Santo. Aí ele falou, senhor, você não é batizado? Eu falei, não sou. Não fala em língua? Eu falei, não falo, só o cuiabanês. Aí eu não sei o que ele tinha, porque ele falou bem assim, vem aqui. Chegamos na frente da banca, ele foi estender a mão, e eu fiz assim. Falei, vou receber, ele pôs um CD na minha mão. Você tem que ouvir esse CD. Esse DVD que você tem que assistir ele, e esse aqui também. E foi uma pela capilha. E eu olhando para ele, eu olhava aqui, ele pondo aqui, eu falei, esse cara é doido, né? Aí ele olhou para mim assim, pegou esse CD, pôs de volta lá, e pôs a mão na minha cabeça e ministrou. E ele começou a ministrar, e eu fechei o olho, eu vi como que um raio que veio em mim assim, ó. Minha perna amoleceu, eu caí, eu só ouvi ele dizendo, aí recebeu, e eu já estava falando em línguas. Então, foi algo planejado? Não, é quando o Espírito Santo determina. Muitas vezes a bênção sua, ela pode ser entregue hoje. Você só precisa estar no lugar certo. Bartimeu não estava. Ele estava à beira do caminho. Mas o Senhor o chamou para o lugar certo. E o lugar certo é o lugar onde a glória do Senhor ela é manifestada. Amém?